Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É inacreditável que nós estamos passando por isso, né? É inaceitável o que está acontecendo agora no São Paulo, né? Se a gente chegar e fizer uma análise bem crua, bem simplória do que está acontecendo, empatou 0x0 com o Nacional lá. O resultado, olhar só o resultado pra decisão vir pro Morumbi, até que ok. O que não é aceitável, o que não é razoável, o que na verdade é inadmissível, é nós passarmos o que nós estamos passando com esse Luciano de meia no São Paulo. Porque uma coisa é a bola do Lucas não entrar, é o Caleri não jogar bem, é o Alan Franco que tá jogando e joga uma barbaridade, errar um lance e a gente tomar o gol. Essas coisas são do futebol. Fazem parte. O desempenho dos jogadores em algum momento não ir bem. Isso faz parte do futebol. Os resultados ruins, como empate ou derrota, acontecem. Nós precisamos saber lidar com isso e é normal. Agora, o que não é normal, o que não pode acontecer é nós repetirmos o erro e perdermos para nós mesmos. Porque nós temos um time fortíssimo e a gente tem um pequeno erro no ajuste da escalação. Quanto mais vai custar esse Luciano de meia no São Paulo? Quanto mais caro isso vai nos custar? Porque tá todo mundo vendo que ele não rende de meia. E eu acho o Luciano o pior jogador do mundo? Não, eu não acho. Só que ele não é meia e está atrapalhando o time inteiro em relação a isso. Nós vimos, a última partida que nós vimos, que a gente falou, o São Paulo jogou muito bem no ataque. São Paulo fez um ataque interessante, São Paulo jogou leve. E foi muito discutido isso, principalmente aqui no canal, foi contra o Flamengo. Curiosamente, contra o Flamengo, o Luciano não estava na partida. Jogou o Lucas na posição dele de meio atacante. Então, o Luciano, gente, pelo amor de Deus, não é meia. Nós estamos com o nosso craque, com o nosso melhor jogador. O nosso melhor jogador, o cara que chegou pra ganhar a Libertadores pra gente. Claro que tem o Arboleda, Caleri, nós temos um timaço. Mas todo time campeão precisa de um craque e nós temos, é o Lucas Moura. Todo time campeão, Haaland ganhou pro Manchester City, Cristiano Ronaldo, Messi, todo time que tem muitos jogadores bons tem um craque, um cara que destoa. O nosso craque, o nosso melhor jogador, não tem posição no time por causa do Luciano. E eu posso provar isso pra vocês. Na verdade, vocês sabem disso. É só pegar o jogo contra esse Nacional de Uruguai, o Nacional do Uruguai aí. Lucas jogou de ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda, segundo atacante. O nosso melhor jogador não tem posição e vai além. Outra coisa que eu já trouxe aqui, que eu já falei pra vocês. Contra o Flamengo, se o Lucas fosse ponta direita do São Paulo, como vem jogando, contra o Flamengo o Lucas teria entrado de ponta direita. Foi só o Luciano não poder jogar que o Lucas entrou de meio atacante centralizado e rendeu muito mais. Então, nós estamos vendo o nosso melhor jogador sendo sacrificado, caindo de desempenho gigantesco, porque o Luciano tem que jogar de meia de forma inexplicável nesse time. Inexplicável. Eu não queria voltar nesse assunto, porque eu tô falando do Lucas. Mas o Rames é um exemplo muito recente disso. Que nós ouvimos um monte de mentira, que ele não queria jogar, que ele não queria jogar, que ele não tava afim de jogar e que ele não tinha intensidade. Nós víamos que a falta de intensidade era mentira, mesmo nos jogos, mesmo quando ele entrava aqui no São Paulo. Só jogou um jogo muito mal fisicamente, falando que foi contra o Palmeiras. E o Luciano já fez inúmeros jogos que ele tava muito mal fisicamente. E o Rames, ele... não vai dar pra montar o time pro Rames. E pra montar pro Luciano, dá? Então nós vimos que o Rames foi mandado embora do São Paulo porque não ia jogar. E aí você fala, Tidico, esquece! Esquece o Rames já foi. Chega de Rames. Chega de Rames. Vamos acordar, galera.
Só que é um apelo e eu não vou me calar nunca diante do que tá acontecendo. E nós precisamos acordar. Porque está acontecendo com o Lucas jogando. O Rames, como não era amiguinho de ninguém, como não fazia parte da panela, da patotinha deles aí, mandaram ele embora como se ele fosse um safado, um canalha que a gente sabe que é mentira, que a história não é bem por aí. Aqui eu sempre falei, eu sempre trouxe isso pra vocês. Nós estamos... foi com o Rames e eu falei, não é bem por aí. Não é bem por aí. Não deixaram o cara jogar no São Paulo porque tem panela. Porque tem ego. E agora nós estamos vendo isso acontecer com o Lucas em campo. Nosso melhor jogador não tem posição. O nosso craque não tem posição porque o Luciano entende que ele é meia. Ou alguém falou isso, ou é o Luciano que decide escolher. E agora eu vou muito mais além, viu, galera? E é com muita tristeza que eu falo isso, porque o buraco é muito mais embaixo. Ah, te digo, calma, não sei o quê. Eu gosto do trabalho do Zubeldia. Gosto da forma pragmática, resultadista que ele faz. E isso aqui não é informação, agora isso é opinião. Opinião. Pra mim, o Zubeldia não tem autonomia. Isso é opinião. Pra mim, o Zubeldia não tem autonomia pra mexer na posição do Luciano. Pelo que eu vejo, é isso. Na hora de substituir contra esse Nacional do Uruguai, já vou falar desse time. Na hora dele substituir, que era pra ele tirar o Luciano que estava amarelado, a substituição era óbvia. Não tô defendendo a partida do Ferreirinha, do Caleri, do Lucas. Ninguém foi bem. Ninguém foi bem. Isso é verdade. Tirando acho que o Alan Franco, a Arboleda ali, a maioria foi o Rafael, a maioria foi mal. Agora, quando ia entrar o Rato de forma certa, não era pra ter tirado o Luciano, colocado o Lucas na meia, Rato na direita, com o Ferreirinha e com o Caleri? Não era o mais lógico a fazer? Não tô defendendo o Ferreirinha, qualquer um poderia ter saído. Mas não era o mais lógico a fazer naquele momento? Então, o buraco é muito mais embaixo. Pra mim, o Zubeldia não decidiu em relação ao Rames, pegou um bonde andando com um contexto, um histórico muito pesado. Tava certo em não assumir nada em relação a isso. E é com muita dor. E isso é opinião. Isso não é informação. Isso é o que eu acho. Isso é o que eu acho. Adoro o trabalho do Zubeldia. Pra mim, ele não tem autonomia dentro do São Paulo pra fazer certas alterações. Pra fazer certas substituições. E esse Nacional do Uruguai, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse Nacional do Uruguai é um time horroroso. Horroroso tecnicamente falando. Esses caras, eles tinham que virar case da FIFA lá. Da FIFA. Porque esses caras, eles aproveitaram 200% do mando de campo. Essa partida que eles fizeram foi 200% por causa do mando de campo. O melhorzinho deles pra mim é o Nico Lopes. Tá voltando, acabou de voltar. Então, jogou pouco. Agora, o Polenta, que é o principal deles lá, o veteranão, que sabe jogar bola, acima do peso. O outro lá, o principal deles, o Zabala, acima do peso. Só conseguiram fazer essa partida física contra o São Paulo, porque técnica é zero desse time. Conseguiram fazer uma partida física, e esses caras são violentos, viu? Esses caras são violentos. Não foram porque não precisou. A gente sabe como é que são esses uruguaios em Libertadores. E aí eu concordo com vocês. É um jogo... Esses caras, eles... É jogo de Libertadores, é fora. É difícil. E o São Paulo, pra mim, entrou com medo. No começo, tava morrendo de medo. Morrendo de medo dos caras. Foi isso. E aí eu concordo que faz efeito. Os caras, eles fazem uma arena. Os caras vêm gritando, fazendo a arena e tal. Vem pra dar porrada. Concordo. Mas, tecnicamente, horroroso. Horroroso. E o que me incomoda mais... te digo, mas calma... Gente, São Paulo, pra mim, tem um baita de um time. Um baita do time. Eu acho o Luciano horroroso? Não. Eu acho o Luciano pior que o Michel Araújo? Óbvio que não. Eu acho o Luciano pior que o Nestor? Óbvio que não. Eu só não acho que ele é meia.
Nós temos um time fortíssimo e que nós vimos fazer um ataque, um sistema de ataque, pelo menos, que a gente não via nas últimas semanas. São Paulo tava muito mal ultimamente em relação à qualidade. Em resultado tá muito bom o São Paulo. São Paulo vem muito bem em relação ao resultado. Em relação à qualidade estava vindo mal. E contra o Flamengo tirou tudo essa má impressão que a gente tava. Foi um placar de 1-0 ali, nada demais. E no pós-jogo que nós fizemos aqui, tava todo mundo feliz com o desempenho, com a partida que o São Paulo fez. E curiosamente, tava o Lucas centralizado sem o Luciano. E aquilo que aqui eu não vou aceitar. Vocês podem contar comigo pra isso. Aqui eu não vou aceitar. O Lucas não é ponta direita no São Paulo. Se fosse escolha do técnico, se o Zubeldia chegasse e batesse no peito, ele é meu ponta direita. Contra o Flamengo, que foi quando o Luciano não jogou, o Lucas teria entrado na ponta direita. E ele teria colocado qualquer outro meia. Rato, Galopo não podia, o Araújo, isso que eu nem gosto. Mas ele teria colocado um meia no lugar do Luciano. Ele não colocou. Na primeira oportunidade ele puxou o Lucas pra meia. Então eu não acredito que seja escolha dele o Lucas de ponta direita. Então isso eu não vou aceitar nunca, porque isso fere aqui, ó. Fere a instituição que é maior do que todo mundo. E é muito maior que você, viu, Luciano? Talvez você ache aí, não sei, que você é maior que o São Paulo. Você não é. Você não é maior que o São Paulo. Nós temos um timaço, galera. Nós temos um timaço. Rafael, Arboleda, Alan Franco, Rafinha, Wellington, não gosto, tá precisando de um lateral, mas é o que tem aí, às vezes não deixa a desejar. Luiz Gustavo e Bobadilha. Pode ser o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio, mas o Bobadilha pra mim jogou bem contra o Nacional. Aí tem o Lucas, o Ferreira, o Rato, o Caleri, tem o Luciano. Tem o André Silva. Ferrarese, zagueiro banco. Moreira, Igor Vinícius. Eric. Olha o time, olha o timaço que nós temos. Então eu não vou aceitar o desempenho cair dessa forma, porque a gente vê que cai por erro nosso, por uma falta de ajuste mínimo, porque aparentemente tem um cara mandando no São Paulo. E isso me traz um link muito grande dessa situação do Rames, que teve tanta mentira, tanta coisa contada falsa, que eu falei aqui pra vocês. Não é choradeira não, gente. Não é a viúva, você é viúva do Rames. Não é isso. Eu tô falando isso porque abram os olhos. Quem fala isso, quem vai vir aqui me goelar aqui, me gargantar aqui, pode falar. Pode falar. Quem vai falar, você não é São Paulino, você é viúva do Rames. Quem vai vir falar isso aqui pra mim? Que, né, tá aí. Olha o que tá acontecendo com o Lucas. Nosso craque, nosso melhor jogador não tem posição pro gostosão do 10 aí, o bonitão, o gostosão jogar onde ele quer. Brigar com quem ele quer. Peitar quem ele quer. Reclamar com quem ele quer. Então pra mim é um link muito grande, porque o Rames não era ninguém aqui. Então chegaram e mandaram embora. Mas não sei, vai jogar, vai 10. O Luciano na hora pegou a 10, eu sou o 10. Não podia fazer a gentileza. Né? Porque se é um grupo da hora, o cara fala, Rames, chegou, Rames, você vai jogar. Você vai jogar, você quer a 10? É assim que você vai segurar. Isso aqui não significa nada pra mim. O que tá, o número aqui atrás pra mim não significa. Pra mim significa o brasão na frente. Você quer a 10? Vamos aí, vai. Vamos junto. Isso é a atitude de quem ama o clube fazer. Você foi contratado, o clube tá pagando uma fortuna, então vai que você vai jogar. Você vai bater o pênalti, a responsabilidade é minha, mas é sua também. É do Caleri, é do Lucas, não estamos medalhões aqui? Nós vamos dividir responsabilidade aqui. Nós vimos que não foi isso que aconteceu. Nós vimos que não tinha ambiente favorável nenhum pro Rames jogar. Agora, te digo, para de falar do Rames, vou parar. Nós vemos que tem um ambiente completamente favorável pro Lucas jogar, porque o Lucas tem uma identificação enorme, porque o Lucas ele faz parte do São Paulo, sempre fez. Então tem um ambiente muito favorável pro Lucas jogar, mas não tem uma coisa. Não tem a posição dele. Não tem a posição do Lucas. Não dava pra montar o time pro Rames jogar, você é burro.
Quantas vezes nós vimos nesse jogo contra o Nacional do Uruguai, Caleri na ponta direita, Lucas de ponta direita, ponta esquerda, meia direita, meia esquerda, pra tentar achar algum link, pra tentar mudar alguma coisa de um ataque que não vira, porque nós não temos a posição mais importante, que é o meia de ligação, fazendo o meia atacante ali. Porque ele não tem solução nenhuma criativa. Ele é lento, ele perde as bolas e ele não é bom meia. E tem um belíssimo arremate, uma belíssima pisada na área de segundo atacante. Então é muito triste. É muito triste, mas eu não vou aceitar. Eu não vou me conformar. Vocês vão poder contar comigo pra isso. Eu vou falar. Eu vou falar até arrumar, porque não tá difícil. Não tá difícil. Eu não vou aceitar isso. Nós não vamos aceitar isso. Esse Nacional do Uruguai, time horroroso, fez essa partida aí que assustou por conta do mando. Pressão do caramba dos caras aí. Única e exclusivamente por causa do mando. Aqui eu não vou aceitar. E tá fácil, viu, gente? Tá fácil de arrumar.